Olá, que legal que você está aqui comigo. Hoje a gente vai falar de pessoa com deficiência, né? Quem é que não tem alguém na família, a própria pessoa tem uma deficiência, até porque a população está envelhecendo e às vezes a deficiência vem por causa da idade. Você sabia que 1 em cada 8 pessoas no Brasil acima de 2 anos tem algum tipo de deficiência? Os dados são do IBGE de 2019 e mostra também que 1,2% ou 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual. O conceito de deficiência mudou. Hoje é menos um conceito médico e mais um conceito social. O programa de hoje vai tratar deste assunto e vamos falar de educação, os principais entraves para PCDs estudarem, dentre outros temas. A Defensoria Pública de São Paulo tem um núcleo especializado da pessoa com deficiência. E a coordenadora é a Renata Flores Tibiriçá. Ela já está aqui com a gente e vai nos ajudar a entender todos estes temas. Tudo bem, Renata? Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar aqui dos programas da Alesp. Prazer é todo nosso e a Defensoria está sempre presente aqui na Assembleia Legislativa e hoje vai nos ajudar com isso. Eu queria que você começasse falando sobre esta abordagem. É isso mesmo que eu falei na abertura? O conceito médico que se tinha antigamente, hoje é mais um conceito social da questão da deficiência? Sim, anteriormente se pensava muito a deficiência a partir do que a gente chama de um modelo médico ou biomédico, né, em que a deficiência ela está na pessoa, né, estaria na pessoa e que essa pessoa ela precisaria ser submetida a uma reabilitação para que ela pudesse conseguir participar como as outras pessoas. Esse conceito evoluiu principalmente a partir da década de 60, com os chamados, né, estudos da deficiência, e passou-se a pensar a deficiência não sob esse enfoque médico, e não que ela estaria na pessoa, mas sim num conceito interrelacional, em que existem impedimentos que a pessoa tem de natureza física, mental, intelectual, sensorial, mas que, em razão de barreiras existentes na sociedade, que pode ser de diversos tipos, como barreira de comunicação, barreira atitudinal mesmo, que são comportamentos de outras pessoas, barreiras arquitetônicas, urbanísticas, que impediriam a participação em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, nesse sentido, a deficiência, ela não está na pessoa, mas sim na relação da pessoa com o ambiente que ela está inserida. E para a gente poder garantir a inclusão da pessoa com deficiência, a gente precisaria buscar eliminar essas barreiras e garantir que a pessoa participe em igualdade de condições com as demais. Eu quero falar um pouquinho mais para frente da questão do trabalho, né? Se os nossos RHs estão preparados aí para as pessoas com deficiência, mas vamos dar um passo atrás, porque antes de conseguir um trabalho, precisa estudar. E eu queria me deter um pouco sobre esse tema, porque a gente fez um programa recente aqui sobre surdos, né? Eles falaram uma barreira muito importante no caso dos surdos, é o estudo, né? Não tem adaptação, o professor às vezes não tem o treinamento correto, né? Quais são as principais barreiras quando o tema é estudo? Então, na escola, né, a gente tem que pensar exatamente da mesma forma como eu estava falando em relação ao próprio conceito, né? Que para que a gente possa garantir a inclusão dos alunos com deficiência, a gente precisa também eliminar barreiras nas escolas, né? Antigamente se pensava que as pessoas com deficiência, elas deveriam frequentar espaços apartados, né? E hoje não mais, né? A gente entende que as crianças e adolescentes com deficiência, elas devem frequentar as escolas onde todas as outras crianças estão, ou seja, tendo a oportunidade de participar com as outras crianças de todas as atividades, não só curriculares, mas também extracurriculares, inclusive aqueles passeios que são feitos, né, nas escolas. Mas para isso a gente precisa considerar que o aluno com deficiência, ele tem algumas necessidades, né, por conta dessas barreiras que ele enfrenta, por conta dos impedimentos e das barreiras que ele enfrenta,
que a gente precisa garantir apoios na escola. Então, o aluno com deficiência, ele vai precisar de recursos de acessibilidade. No caso, por exemplo, como estava falando de uma pessoa surda, vai precisar de um intérprete de Libras. Um aluno cego vai ter que ter a possibilidade de aprender Braille e ter os livros que eles possam ser transformados, por exemplo, em áudio, ou então que eles de fato estejam em Braille, para alunos com deficiência intelectual, autismo, podem necessitar de diversos outros recursos de acessibilidade, desde comunicação alternativa, ou mesmo de uma linguagem simples, né? Então, a gente precisa poder pensar em tudo isso e para os alunos com deficiência física, a gente precisa garantir que a gente tenha rampas nas escolas, né? Tenham espaços que, de fato, os alunos possam chegar em todos os lugares que todos os outros chegam, né? É difícil tudo isso, é desafiador, mas a gente precisa vencer essas barreiras para garantir que as crianças e adolescentes com deficiência tenham as mesmas oportunidades que todo mundo tem. Só assim, de fato, né, a gente vai poder chegar na possibilidade de ele poder estar no mercado de trabalho, né? Se a gente não garantir esse ensino formal que todo mundo tem acesso, obviamente isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Às vezes até impossível, né? Então, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Agora, Renata, isso que você falou de incluir a pessoa com deficiência no estudo, não existem particularidades? Porque, por exemplo, eu acompanhei aqui na LESP um grupo de estudantes surdos e que eles procuraram um parlamentar e falaram, olha, eles estão querendo transferir a gente do nono ano agora para o ensino médio para a escola convencional, digamos convencional. A gente não quer, por quê? Porque a gente é surdo, a gente tem um professor específico e a gente não vai conseguir estudar matemática, geografia e história numa classe convencional, a gente quer classe especial. Então tem particularidades também. Sim, existe toda uma discussão a respeito da existência de escolas bilíngues, né, para as pessoas surdas, né? O movimento surdo, ele reivindica a possibilidade de estar em escolas em que ele possa aprender Libras e possa aprender português, né? Mas isso também é possível de ser feito na escola comum, desde que a gente, de fato, garanta o intérprete de Libras, né? Porque, para além de a gente poder pensar na possibilidade de estar numa escola bilíngue, a criança e o adolescente surdo tem que ter também a possibilidade de conviver com outras crianças e as outras crianças também terem a oportunidade de aprender Libras, né, para poder conseguir se comunicar. Né? A gente pode ver que vira e mexe aparecem, né, matérias de jornais, inclusive, falando, né, que um determinado artista conseguiu se comunicar com um fã que era surdo, né? Isso só é possível quando a gente consegue, de fato, permitir o acesso, né, à língua brasileira de sinais, por exemplo, ou no caso, né, em cada país tem a sua, mas para todas as pessoas, para poder permitir que essa pessoa, mais do que ela tenha a oportunidade de um ensino que ela possa, de fato, compreender e aprender, né, não só estar ali frequentando, mas que ela possa estar incluída, de fato, na sociedade e possa se comunicar com quaisquer outras pessoas, porque ela vai precisar poder frequentar espaços, né, de lazer, de cultura, né, vai poder precisar pegar um ônibus, né, ou às vezes mesmo que ela não tenha, né, que ela possa se utilizar de outras formas de transporte, mas ela precisa ter a possibilidade de ter outras pessoas da sociedade que, a despeito de não serem surdas, possam se comunicar com ela, porque senão ela não está verdadeiramente incluída. Entendi. Ô, Renata, dentro desse rol de pessoas com deficiência, e a gente está falando da questão do ensino, o que chega mais para vocês? Porque acho que deficiência visual, a gente tem um percentual, acho que é
3,4% dos brasileiros possuem essa deficiência, 1,1% de deficiência auditiva. Mas a gente tem um rol muito grande, a gente tem o TEA, transtorno do espectro autista. Eu já fiz reportagem, por exemplo, que se você pegar, você tem disgrafia, descalculia. Então é um rol muito grande. Como atacar isso, principalmente no ensino público? Tem que começar com aquilo que atinge mais pessoas? É assim que vocês trabalham? A gente precisa garantir para todo o público-alvo da educação especial, né? O público-alvo da educação especial, conforme a nossa legislação, ele é composto por pessoas com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento, que no caso seria especialmente as pessoas com transtorno do espectro autista, né? E também altas habilidades e superdotação. Né? Que a gente pense o quê? Que a gente precisa garantir acessibilidade, né? Então, a eliminação de fato dessas barreiras que pode ocorrer por meio de já ter um sistema concebido pensando na diversidade humana, que seria já em desenho universal, e aí se discute muito na educação o desenho universal de aprendizagem, mas também a gente tem a possibilidade de adaptações razoáveis, né? Em determinadas situações, não bastam pequenas adaptações, são necessárias adaptações maiores para poder garantir, de fato, uma participação em igualdade de condições, né? Quando a gente fala no direito à igualdade, né? No direito, principalmente, a gente divide entre a igualdade formal e a igualdade material, e a igualdade não é a gente necessariamente tratar todo mundo igual, mas sim tratar todo mundo igual no limite da sua desigualdade, ou seja, considerar essa que a gente precisa tratar de forma desigual no limite da desigualdade para poder atingir a igualdade, né? Então, não basta simplesmente a gente pensar que a gente vai tratar todo mundo igualmente e a gente vai garantir que as pessoas participem de forma plena, por exemplo, da escola. A gente vai ter que pensar que a gente precisa considerar essas desigualdades, mas sim que isso de fato crie um privilégio, mas sim que a gente possa de fato garantir que essa pessoa participe como as demais. Agora, sabe, você que está nos acompanhando, está gostando do programa, falamos aqui de pessoas com deficiência, abrimos o programa explicando do percentual que é grande de pessoas com deficiência, e eu até citei aqui, né, Renata, que com o envelhecimento isso também vai atingindo mais a população. Mas eu queria que a Renata explicasse agora um pouco para a gente pelo seguinte: nós estamos numa casa legislativa, um parlamento. Existem muitas leis aqui da competência do Estado para essa área de pessoa com deficiência. Vou citar algumas. Depois eu quero perguntar para a Renata como é que a Defensoria atua para que estas leis elas se tornem efetivas. Porque além da fiscalização da Alesp por meio dos seus deputados, a Defensoria também entra muitas vezes com ações para que contra o próprio poder público legisla, mas o próprio poder público cobra dele mesmo. Eu vou citar algumas para você entender. Olha só, leis feitas aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, em relação ao transporte, o que obriga o Poder Executivo a instalar assentos adaptados em terminais de transporte, coletivos rodoviários intermunicipais, de metrôs e de trens. Será que está sendo cumprido? Não está? Outra lei que fala sobre o local de desembarque que precisa ser solicitado pelo passageiro. Assim, autoriza o desembarque de pessoas com deficiência em locais diversos. Será que está sendo cumprido? Não está? Acessibilidade, que autoriza a instalação de placas em braille, em cardápios, em fonte ampliada em todos os estabelecimentos de refeições, hotéis e restaurantes. Tem muitas leis aqui, mas enfim, Renata, a Defensoria tem esse papel, né, de fazer o próprio poder público cumprir a lei, né? Sim, com certeza. A gente também trabalha com acompanhamento legislativo, né? Inclusive de projetos de leis estaduais que possam interessar as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, porque o núcleo, né, que eu estou na coordenação, atua com esses dois grupos, né? Mas o direito da pessoa com deficiência, no caso, a matéria pessoas com deficiência, conforme a Constituição, ela é de competência legislativa concorrente, né? Isso significa que a União ela estabelece normas gerais
mas os estados também legislam sobre os direitos das pessoas com deficiência. E aí, nesse sentido, a gente vai ter muitas leis que às vezes são até uma certa reprodução das leis federais, mas que buscam atender à regionalidade nossa, né, no caso do nosso estado, com algumas questões específicas. E aí a gente vai ter também decretos que vão dizer como é que o executivo vai colocar em prática também essas leis, né? E nesse sentido, a Defensoria ela acompanha muitas questões que são referentes justamente à efetivação desses direitos sociais das pessoas com deficiência, né? Os direitos fundamentais sociais, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à assistência social, direito ao transporte também, né? Então, a gente atua em relação a todos esses direitos. E muitas vezes a gente demanda contra o poder público, contra o Estado e contra os municípios, para garantir que esses direitos, de fato, sejam colocados em prática e sejam efetivados para a população ali na ponta, né? O núcleo, em especial esse núcleo que eu estou na coordenação, a gente atua principalmente do ponto de vista coletivo, né? Às vezes até para poder garantir a instalação de algum serviço que vem previsto numa política pública, mas que ele não está de fato em funcionamento e disponível para a população, ou até está em funcionamento, mas não existem vagas disponíveis para todas as pessoas que dele necessitam, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido e demandando principalmente contra o poder público, mas a gente também atua em relação a particulares quando violam direitos da pessoa com deficiência e exige alguma atuação, seja extrajudicial ou judicial. Muito bem. Eu citei várias leis aqui no âmbito do Estado, você falou que é concorrente, então tem lei federal, tem lei estadual, acho que tem lei municipal também, mas qual que é a maior referência para a pessoa com deficiência saber se os seus direitos estão sendo garantidos? É o Estatuto? Então, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional, ele foi incorporado no direito brasileiro com status de emenda constitucional, porque ele seguiu o trâmite previsto na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, que exige um quórum qualificado para quando ele aprovado para poder internamente ter eficácia. E além da convenção que tem status de emenda constitucional, então isso garante que todas as leis devem seguir o que está previsto na convenção, porque tem status de emenda constitucional, nós temos ainda a Lei Brasileira de Inclusão, né, ou também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas normalmente os movimentos sociais a chamam de Lei Brasileira de Inclusão, né? E essa lei, ela traz já num aspecto do âmbito interno da legislação federal, os dispositivos que estavam previstos na convenção aplicáveis diretamente às leis ordinárias, né? Então, nesse sentido, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, ela fez diversas alterações em diversas leis federais para poder adequá-las ao que estava previsto na convenção e, portanto, garantir que elas sejam constitucionais de fato. Mas né? eu digo assim, na prática... Perdão, você ia continuar. Sim, então, foi feito, por exemplo, alterações no Código Civil, né? Mas também foram feitas alterações até no Estatuto da Cidade, em algumas outras leis também que já existiam. Mas a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, não tem? Acho que de 2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão. Certo. Eu digo assim, ele, na verdade, prática... tem dois nomes. Ah, tá. A Lei Brasileira de Inclusão. É a mesma lei. Ah, tá. Não, porque eu digo assim, na prática, eu vou citar um exemplo que já me chegou, por exemplo, não é da pessoa com deficiência, mas assim, a pessoa estava no hospital e você trabalha também no núcleo de idosos, pode até responder. A pessoa queria ficar com a idosa. E aí, a pessoa falou assim, não, aqui você não pode ficar. Eu falei, não, mas está no Estatuto do Idoso, salvo engano. A partir de, acho que 60, 80 anos, o idoso tem direito a um acompanhante.
Não, o senhor não vai ficar e a gente vai chamar o segurança ou a polícia. Num caso desse, como agir? Porque tem que mostrar a lei, né? E aí você mostra a lei para a polícia, como é que funciona? Então, tanto o Estatuto da Pessoa Idosa quanto a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante para a pessoa idosa e também para a pessoa com deficiência o direito ao acompanhante no caso de internação, né? E nesse sentido, só poderia ser, existe só uma hipótese que está prevista no próprio Estatuto da Pessoa Idosa, quanto também na Lei Brasileira de Inclusão, que para poder negar esse direito tem que haver tem que ser colocado por escrito os motivos pelos quais está sendo negado, porque teria alguma razão específica do ponto de vista sanitário, por exemplo. Né, como inclusive aconteceu na época da Covid-19, né, que não era permitido que a pessoa permanecesse com acompanhante por conta da questão da pandemia, mas depois isso passou a sendo relativizado à medida em que se avançou no combate mesmo ao coronavírus, né? Uhum. E agora, se de fato houver uma negativa nesse sentido, é possível procurar a Defensoria Pública para que a gente possa garantir o exercício desse direito, né? Porque é um direito da pessoa idosa e um direito da pessoa com deficiência ter um acompanhante. Uma outra questão que era importante a gente até falar, que existe uma interseccionalidade entre as pessoas com deficiência e as pessoas idosas, né? De acordo com a pesquisa, inclusive, que você cita no início do programa, 50% das pessoas com deficiência são pessoas idosas, né? Uhum. Então, a gente tem uma interseccionalidade muito importante. Significa que, assim, muitas vezes, com o envelhecimento, a pessoa adquire uma deficiência. Doutora, em casos assim, como agir? Porque eu estou cansado de ver assim, hospitais que tem pessoa com deficiência, tem idosos, e na hora de acompanhar, falar, a gente sabe da situação no SUS, por exemplo, né? Cada pessoa idosa tem um acompanhante ao lado, mas às vezes precisa, porque aquele idoso, a gente sabe que o sistema não tem enfermeiros como o sistema privado de um bom plano de saúde. Então, a pessoa que está acompanhando pode dar uma água, pode ajudar emocionalmente, é muito importante. E é por isso que está na lei. Então, assim, se não tivesse na lei, tudo bem. Então, a gente tem que exigir. Já vi casos, por exemplo, relacionado ao plano de saúde, que uma pessoa idosa plano de saúde, chegou ali, o seu médico hoje foi desmarcado, ele foi desabilitado. E aí, uma outra defensora me dizia assim, não, eles têm que avisar, acho que é com 1 mês de antecedência. A pessoa idosa, fiquei olhando aquela, ela falou, então tá, virou as costas e foi embora. É de cortar o coração, mas assim, por não saber o seu direito. Onde é que a gente vai? No caso da pessoa com deficiência, é o estatuto, que acho que é o principal, né? Isso, é a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E aí mostra a lei, né? Fala, olha, eu não sei, mas hoje tem internet, tá aqui no artigo tal, eu tenho direito, e mostra, né? É o mínimo, né? Sim, então, por isso que é muito importante um trabalho também que a Defensoria faz, e mesmo também o trabalho que vocês, enquanto imprensa, também fazem, né, de divulgar as informações jurídicas, né, que é um trabalho de educação em direitos para a população. Porque, de fato, a população às vezes não sabe qual que é o seu direito e acaba não sabendo que pode exigir aquilo naquele momento, né? E às vezes, se ela exigir naquele momento, ela consegue resolver sem precisar buscar um órgão de defesa de direitos, como a Defensoria, como o Ministério Público, né? Mas o fato é que, se mesmo ela exigindo, ainda assim for negado, ela pode procurar a Defensoria Pública, para que a gente possa solicitar que seja de fato garantido. Normalmente, o que a gente faz? A gente encaminha um ofício solicitando que aquele direito seja garantido. Mas, caso não aconteça, a gente vai judicializar. Uhum. Felizmente, esses casos não são muito comuns na Defensoria, né? Esses de negativa de acompanhante. A gente teve um problema específico em relação a isso, principalmente quando a gente teve a questão da Covid-19. E aí depois nós chegamos a ser procurados por um grupo de pessoas idosas para poder garantir, de fato, esse acesso a esse direito, à medida em que a pandemia ela foi
melhorando. Mas Uhum. depois não tivemos mais notícias de que isso continuava acontecendo. Mas eu acho que é muito por falta de conhecimento, mais por falta de conhecimento. E nesse caso, num caso concreto como esse, doutora, chamou a polícia, a pessoa tem que mostrar, não, está aqui no Estatuto do Idoso, artigo X, está aqui o meu direito. Aí a polícia não vai poder descumprir a lei, creio eu, levar a pessoa para uma delegacia, se ela está mostrando o número e o artigo da lei que ela tem aquele direito, né? Sim. Acho que a polícia deve ser preparada Não, para isso também. não, sim, com certeza. Nesse sentido, porque se o hospital ameaça, no caso, a pessoa idosa, de que se ela for ficar ali, que eles vão chamar a polícia, né? Só que ela tem direito, obviamente, isso, em tese, a polícia não deveria tomar nenhuma providência em relação a isso, porque estaria agindo contra a lei, inclusive, né? Exatamente. A gente já falou de educação, falamos um pouco de saúde, e daqui a pouco eu quero falar sobre os RHs das empresas. Será que eles estão preparados para fazer um trabalho junto às empresas e também os RHs dos setores públicos também para pessoas com deficiência? A gente vai saber depois do intervalo. Alessio Pauta está de volta. Estamos falando sobre pessoas com deficiência física ou intelectual. Alguns números dão aí conta de 8, 9% da população tem deficiência, mas se você vai ampliando, alguns chegam até 25%, né? Um quarto da população com algum tipo de deficiência. E se a pessoa for idosa e vai avançando na idade, existe, como nós conversamos aqui no primeiro bloco, essa intersecção, né? Pessoa idosa e também com algum tipo de deficiência. Então a gente está trazendo aqui um pouco dos direitos, falando aqui do papel da Casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma sintonia muito próxima com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eles têm um núcleo especializado da pessoa com deficiência e a coordenadora está aqui com a gente, a Renata Flores Tibiriçá, tirando várias dúvidas. Renata, a gente falou de saúde, educação, eu queria falar de trabalho, né, que tanto dignifica as pessoas. E eu já fiz algumas reportagens aqui sobre RH e a gente vê um pouco do despreparo. Se você falar sobre ergonomia, por exemplo, geralmente, nem para as pessoas que têm nenhuma deficiência, a cadeira é muito baixa, a mesa é muito alta, a pessoa fica toda torta, no final do dia está totalmente com problema. Imagina as pessoas com deficiência. Temos que evoluir muito nessa questão ainda nos ambientes corporativos? Com certeza, a gente precisa, na verdade, em primeiro lugar, né? A pessoa com deficiência, ela tem direito a escolher o trabalho que ela gostaria de executar, né? Então, ela não pode ser limitada nessas opções, do que ela gostaria de fazer. E quando ela chega numa empresa, ela precisa, já ser acolhida por essa empresa e já pensarem nas adaptações que vão ser necessárias, né, garantindo que ela possa, de fato, trabalhar como as outras pessoas podem trabalhar, sem ter que ficar, a cada dificuldade que ela passa a ter, ficar pedindo para o RH que ela precisa de adaptações, né? Pensando, né, e aí a gente recuperando o conceito de pessoa com deficiência, que a gente precisa eliminar barreiras, né? Isso também acontece no trabalho, né? Então, a gente não pode fazer com que a pessoa tenha que se adaptar ao trabalho, mas sim o trabalho, né? O espaço do trabalho tem que se adaptar à diversidade dela e poder garantir que ela possa, de fato, trabalhar em igualdade de condições com as demais pessoas, no sentido de que as diferenças delas sejam respeitadas, né, e tenha as adaptações necessárias para que ela possa exercer o trabalho dela. Uhum. Nós fizemos recentemente um programa aqui sobre Libras, né? E a especialista dizia, olha, numa certa empresa, colocaram uma pessoa surda num local assim separado da empresa, já que ela não ouve mesmo, ela estava totalmente isolada e ela ficava meio que carimbando, mudando papel de lá para cá num serviço como se fosse um robô, né? Aí é tipo assim, esse serviço dá certo para essa pessoa. E ela falou, tá tudo errado, né? Não tinha sequer um sinal sonoro, se tivesse alguma coisa como tem um sinal, aliás, um sinal visual,
para que, sei lá, se tivesse um incêndio, alguma coisa, ela pudesse sair dali, né? Então tem essas adaptações. A Defensoria trabalha no campo da educação também para começar a mudar um pouco essa cultura? Então, a Defensoria Pública do Estado não trabalha com questões trabalhistas, né? Uhum. Ah, Mas sim. a gente trabalha, de alguma forma, com as questões para garantir o acesso ao mercado de trabalho, no sentido de a gente garantir a possibilidade da pessoa estar na escola, né? E também com questões, por exemplo, relacionadas muitas vezes a emprego apoiado. Então, essas possibilidades de que ela possa, de fato, ter acesso a essas opções do mercado de trabalho, né? O emprego apoiado é muito interessante para as pessoas com deficiência, porque permite que ela possa, né, principalmente pessoas com deficiência intelectual, ter acesso ao seu primeiro emprego, né, e poder, de fato, adquirir uma experiência e poder conseguir ingressar no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho é extremamente competitivo, né, e muitas vezes, né, as próprias características da pessoa com deficiência acabam não sendo respeitadas por conta dessa necessidade de eficiência, né, que às vezes não respeita o tempo que as pessoas elas precisam para executar uma tarefa. Só que as pessoas com deficiência elas têm habilidades e habilidades muito importantes, né, que podem contribuir com a execução de trabalhos de forma exemplar, né? Eu tive na defensoria dois estagiários no núcleo com transtorno do espectro do autismo, né? E eles tinham habilidades que contribuíram muito para o trabalho que a gente executava, né? Então, a gente precisa também eliminar essas barreiras atitudinais, né? Que no ambiente do trabalho elas ainda são piores, né? No sentido de muitas vezes levar a um preconceito, né? Em relação às pessoas com deficiência. Muito interessante isso que você falou, viu, Renata? Porque há muitos anos eu li um livro que chama Primeiro Quebre Todas as Regras, baseado no Instituto Gallup americano. Fizeram uma pesquisa com trabalhadores, e eles, muito imensa, muito grande, e eles iam para as pessoas procurarem, os líderes, os gerentes, as características positivas das pessoas e não as negativas. Resumindo, ela falou assim, a pessoa é muito boa em digitar, você tem 10 pessoas, uma digita 50, sei lá, 50 palavras por minuto, a outra digita 10, investe naquela que tem o talento, que ela de 50 ela vai passar para 300, e a outra de 10 talvez tenha que fazer outra função. Então, assim, o deficiente visual, talvez ele tenha uma característica auditiva muito boa que pode servir, e vice-versa. Então, assim, acho que o RH tem essa questão de olhar cada vez mais. E aí é uma questão de educação, né? Agora, a questão legislativa, a punição, aí é com o acompanhamento dos deputados aqui, da Defensoria, por exemplo. Uma dúvida que eu tenho, Renata, é, por exemplo, como é que chegam essas ações coletivas para vocês e quais são as mais comuns, né? São organizações da sociedade civil que falam, olha, não está sendo respeitada a acessibilidade aqui e ali, é o próprio poder público que chega com demandas? Então, normalmente essas denúncias, né, elas chegam, ou representações, elas chegam por meio de associações, né, ou por meio de pessoas também com deficiência que nos trazem e que a gente verifica que aquela demanda que ela está trazendo tem uma característica coletiva, né? Então a gente passa a atuar em relação àquela questão por meio do núcleo, né? Porque tem questões que não é possível a gente dividir os direitos, né? Existem situações em que a gente pode ingressar com ações individuais, mas há situações em que esses interesses eles são indivisíveis, né? E aí caberia ingressar de fato com uma ação coletiva, né? Então a gente também faz essa análise. Então esses casos chegam normalmente por meio de e-mail ou em razão de um atendimento, às vezes um atendimento que é feito também no nosso atendimento inicial e essa questão é trazida para a gente. Fora isso, a gente também tem uma atuação proativa no sentido de
realizar, por exemplo, a gente faz inspeções em instituições de longa permanência de pessoas com deficiência e também instituições de longa permanência de pessoas idosas, né, para poder verificar se de fato os direitos das pessoas que estão naqueles espaços, né, infelizmente a gente ainda tem pessoas nessas condições, principalmente em relação às pessoas com deficiência, que não deveriam estar, né, se eles estão sendo respeitados e sobre a possibilidade de a gente poder garantir uma desinstitucionalização quando é possível, né? E aí, para tanto, a gente precisa de serviços públicos que estejam instalados para que a gente possa garantir essa desinstitucionalização. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante, até porque a população está envelhecendo, né? E a gente falou que tem essa questão aí da pessoa com algum tipo de deficiência e a conexão com a pessoa que vai envelhecendo, como é o caso de todos os países. O que você pode citar de exemplo prático de uma dessas ações coletivas que vocês têm aí, ou que vocês já ganharam e falam, olha, isso mudou e teve que ser colocado em prática? A gente sabe que as ações demoram, enfim, né? Mas o que tem chegado para vocês? Dá um exemplo prático aí para a gente. Então, tem uma das ações, né, as ações que a gente já ingressou, por exemplo, foi para a instalação do serviço de residência inclusiva. Justamente são para pessoas com deficiência que não têm respaldo da família, que não têm condições de morar sozinha, porque são pessoas dependentes, ou seja, para as atividades da vida diária, ou seja, elas precisam de apoio, seja para se alimentar, para realizar higiene, para se locomover, e elas precisariam de um serviço que chama residência inclusiva. Esse serviço, ele ainda, ele tem poucos espaços ainda instalados e nas cidades, né, do estado de São Paulo, e isso acaba causando um prejuízo muito grande para justamente essas pessoas que não têm esse respaldo da família e não têm para onde ir, né? E se elas não têm para onde ir, vai acontecer duas coisas com ela, ou uma de duas coisas, né? Ou elas vão ficar em situação de rua, né, sendo submetidas a qualquer tipo de violência, né? Ou então elas vão para essas instituições de longa permanência que também não são espaços mais adequados, né? Que hoje a gente já entende que esses espaços muito grandes, enormes, né? Com 300, 500 pessoas, eles não são adequados para o atendimento, né? E porque muitas vezes também eles são fora da cidade, eles ficam em espaços distantes, né? E isso faz com que a pessoa ela não tenha possibilidade de participar da convivência comunitária, né? Não ter convivência social, não poder desenvolver muitas vezes a autonomia. Ela está só ali num espaço que seria um espaço de contenção. Sim. Essa residência inclusiva, então, inclusiva, teria que ser construída pelos municípios e pelos estados, é isso? Muitas vezes os municípios, eles conveniam, né? Eles delegam esse serviço para entidades que executam o serviço e aí é instalado, né? Às vezes faz a cessão de um prédio público, né? Um local, porque essas casas elas são de até 10 moradores, né? Então são locais pequenos. E aí uma entidade ela gere esse espaço, disponibilizando o cuidador, cuidando das pessoas ali que estão morando nesse local. Uhum. Mas para tanto para além da residência inclusiva, a gente precisa também ter outros serviços da rede SUAS e SUS, né? Que é a rede de assistência social e rede de saúde. Né? Então, tem instalação de centro-dia, para que ele possa ter um local também para poder ir durante o dia, realizar atividades, desenvolver autonomia, ou então o CAPS, né? Que também, principalmente no caso de residências terapêuticas, que daí já é um outro serviço da área da saúde mental, mas que aí atende pessoas com transtorno mental e que podem ser pessoas, então, com deficiência mental, elas vão no CAPS para poder receber o acompanhamento, medicamento, terapias que são necessárias. Uhum.
Você estava falando aí da pessoa idosa e dessa inclusão, e eu me lembrei do BPC, né, o benefício da prestação continuada. Às vezes, andando na rua de São Paulo, eu vejo pessoas idosas e falo, poxa, essa pessoa já deve ter mais de 60, está aí na rua, e ela provavelmente não sabe que ela tem esse direito, né? Que é o benefício de um salário mínimo. Infelizmente, a gente até teve alguns movimentos políticos no passado para acabar com o BPC, que acho que seria um impacto social terrível, porque o salário mínimo não dá para educação, saúde e moradia, mas dá para a pessoa que é idosa ter o mínimo, de repente morando numa cidade do interior, alugar uma casinha, ter uma refeição, enfim. Quem não sabe que tem esse benefício, quem ele procura? O BPC, e o que é o BPC e se a defensoria pode ajudar ou não? O BPC é o benefício da prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Muitas pessoas na sociedade, né, eles conhecem como LOAS, né? Então as pessoas falam assim, eu vou solicitar o meu LOAS, né? Então não usa esse termo BPC. É um benefício de um salário mínimo, ele tem característica assistencial, ou seja, ele não é previdenciário, e ele é garantido para pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. As pessoas idosas acima de 65 anos e as pessoas com deficiência, de acordo com o conceito que eu trouxe no início da nossa conversa, né? Que é aquela pessoa que tem impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que em conjunto com barreiras impede a participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Então, ela vai ser avaliada. Existe um instrumento para poder avaliar se a pessoa vai ter direito, e aí vai ser concedido, mas ele tem um requisito a mais. A pessoa ela tem que ter uma renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo. Isso significa o quê? Seria uma família que no máximo poderia, né, ter 4 pessoas vivendo com um salário mínimo, ou não ter renda nenhuma. E aí sim vai ter direito. A pessoa tem que comparecer ao INSS para fazer essa solicitação, e caso não seja concedido, aí ela não procuraria a Defensoria Pública do Estado, mas sim a Defensoria Pública da União. Né? Então, isso é até importante para os telespectadores saberem que a gente tem a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. Nas capitais, pelo menos, tem Defensoria da União também, como tem a do Estado. Sim, tem Defensoria Pública da União aqui na cidade de São Paulo e tem nas principais cidades do estado. Que legal. A cobertura ainda, né, de unidades da Defensoria Pública da União, ela não é tão ampla, mas vem crescendo paulatinamente, né? Mas a gente tem, acho que nas principais cidades aqui do estado, nós temos. Aqui na cidade de São Paulo, fica lá na Rua Teixeira da Silva 217, mas para agendar tem que ser pelo site da Defensoria Pública da União. Aí a pessoa procura DPU no Google e é fácil localizar. DPU. E se for da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, é www.defensoria.sp.def, que é a Defensoria do Estado. DEF, Defensoria? Defensoria, as defensorias elas usam essa parte DEF. Então é abreviatura. Então www.defensoria.sp.def, DEF, que é a abreviatura de defensoria.br. E o telefone 0800 773 4340. 0800 773 4340. Esse é o telefone aqui no estado de São Paulo. A gente abriu falando um pouco, Renata, de educação, e eu já conhecia o conceito de desenho universal para as casas, que é muito interessante e ajuda todo mundo. Que é você, por exemplo, a janela, ela pode ser um pouco mais baixa, a abertura dela, que o cadeirante consegue enxergar lá. O interruptor tem na altura, não atrapalha a pessoa convencional, mas para ele também ajuda. São detalhes, assim, às vezes o tamanho a altura do lavabo, né? Coisa simples, que o desenho universal, é por isso que chama universal, porque não atrapalha para quem não tem deficiência e para quem tem deficiência ajuda demais. A pessoa, o cadeirante, poder olhar o horizonte como você olha também. E no caso da educação, o que é esse desenho universal? Então, o desenho universal de aprendizagem, né, é quando a gente pensa em já buscar ensinar os alunos de uma forma que a gente possa atender essa heterogeneidade da sala de aula, ou seja, pensar na diversidade humana.
Porque às vezes você explicar uma coisa de uma forma simples, você não beneficia só os alunos com deficiência, você beneficia alunos com transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, beneficia alguma criança que possa estar tendo uma dificuldade mesmo naquela matéria, né? Então, você simplificar a forma de ensinar, não necessariamente você está perdendo conteúdo, mas sim você está permitindo uma facilidade, né, para que as pessoas possam, para que todos os alunos possam ter acesso àquele conteúdo de uma forma mais fácil, né? E quando a gente, às vezes, se utiliza de termos muito técnicos, muito complexos, faz com que as pessoas não consigam, nem todo mundo consiga, de fato, aprender, né? E o desenho universal de aprendizagem é isso, é quando a gente já concebe a forma de ensinar pensando nessa diversidade humana, nessa heterogeneidade da sala. Porque esse é um dos grandes desafios que nós temos nas escolas. O desafio é a gente tentar compreender que a gente tem uma sala heterogênea, né? Que as crianças aprendem de forma diferente e que a gente, mais do que simplesmente garantir acesso, significa a criança estar matriculada e frequentar a escola, mas que ela possa de fato, né, participar diretamente e aprender o conteúdo que está sendo dado dentro da sala, porque ela não está indo ali só para a escola, só para se socializar. Socialização é muito importante, mas mais importante é também que ela possa ter acesso ao conteúdo, porque isso vai garantir depois, no futuro, de que ela também tenha acesso ao mercado de trabalho. Pois é, e essas questões a gente tem que evoluir muito e aprender. Eu, por exemplo, entrevistei aqui uma pessoa que ele era paraplégico e ele tem aquelas, a partir do joelho, ele tem aquelas pernas mecânicas. Aí, em determinado momento, ele falou para mim, eu falei, como é que é a sensação de andar nisso? Ele falou, a sensação é que eu estou de joelhos andando em cima de um equipamento. E pela minha cabeça, se a gente olha ele andando, a gente acha que ele está andando igual a gente. Não, ele falou, eu estou andando de joelhos, né? Então, assim, são coisas que a gente se não consegue nem se colocar no lugar do outro para entender um pouco desse universo da deficiência, né? Eu acho que a curiosidade é muito importante na sala de aula e também acredito, assim, não sei qual a sua opinião, agora com inteligência artificial, né? Tem tanta coisa para aprender, o conteúdo, ele está cada vez mais facilitado, inclusive na sala de aula. Agora, em relação aos professores que podem, de repente, já que o conteúdo depois ele pode rever em vídeo, uma equação do segundo grau e tal, o professor se deter mais nessas diferenças para que ele possa olhar o talento de cada um ou a deficiência, colocando nesse momento assim, mas que às vezes a deficiência é transformada também num talento, como a gente já colocou aqui, e se ater mais a isso, acho que é um bom caminho, né? Sim, acho que é muito importante também a formação dos professores, né? Na verdade, eu diria que é essencial, principalmente a gente tentar eliminar barreiras atitudinais, né? Quando a gente fala barreiras atitudinais, são justamente aquelas relacionadas a comportamentos, né? A gente não pode imaginar que uma criança com deficiência ela não é capaz de aprender. Ela é capaz de aprender, sim. Talvez ela não seja capaz de ter acesso a todo aquele conteúdo que está sendo dado, mas ela tem que ter a oportunidade de ter acesso ao máximo daquele conteúdo que está sendo ministrado na sala de aula, né? E aí, pensar também nessas habilidades que tem para poder desenvolver essa habilidade e garantir que ele possa exercer esse talento, porque muitas pessoas têm talentos, né, e precisam só simplesmente de um olhar específico, né, para que esse talento possa, de fato, ser desenvolvido. E principalmente quando a gente fala, né, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro do autismo, elas têm interesses restritos, né? Então elas gostam muito de uma determinada coisa. Então outras coisas às vezes não chamam tanta atenção para ela. Mas de repente a gente investir naquele talento que ela tem, naquilo que ela gosta de verdade, a gente pode também garantir que ela possa ter uma profissionalização em relação àquela área e aí exercer uma profissão naquele sentido, né? Então, tem que ter esse olhar mais amplo, né, de pensar que, obviamente, a gente não precisa só do conteúdo formal, a gente precisa ter, de fato, um olhar para os talentos, né, para as habilidades que esses alunos têm, e pensar que
a escola também tem que proporcionar essa transição, né, do mundo da escola, né, da escola para o mundo do trabalho. A deficiência física, a gente sabe de todos os problemas, inclusive de mobilidade. Agora, a deficiência intelectual é um capítulo à parte, porque também exige muito da escola e dos professores também, né? Sim, a deficiência intelectual, ela acaba sendo desafiadora, no sentido de que durante muito tempo se teve a ideia, né, de que uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela não seria capaz de aprender, o que não é verdade, né? Ela tem condições, sim, de aprender e tem condições, de poder exercer profissões, né? A gente tem vários exemplos hoje que nos mostram isso, de quantas pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, que estão inseridas no mercado de trabalho, inclusive até fazendo sucesso, né? Agora, o que a gente precisa é ter o olhar de que a gente tem que ter uma garantia, né, de uma linguagem fácil, né, que é uma linguagem que seja acessível, né, para as pessoas com deficiência intelectual, ou seja, tem que ter um olhar específico para poder garantir que ela possa ter acesso a esse currículo, né? Quando a gente pensa também no desenho universal de aprendizagem, a gente também pensa a respeito disso, né? De que se você simplifica, às vezes, a forma de ensinar, você também garante o acesso do aluno com deficiência intelectual, mas também o aluno com transtorno de aprendizagem e outras questões específicas, às vezes até questões emocionais, né? A criança está passando por uma situação difícil dentro da casa dela, e isso abala um pouco ela, e aí uma forma mais facilitada de se trazer esse conteúdo também contribui. Ah, Renata, nós falamos aqui de várias leis aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo em relação à pessoa com deficiência. Eu queria o seu olhar, assim, mesmo que a defensoria ganhe uma causa, nenhum juiz, por exemplo, numa causa de saúde, por exemplo, numa canetada, vai falar, olha, agora todas as unidades do SUS têm que ter todos os remédios a partir de hoje, porque a gente sabe que é outra questão, é a questão financeira, né? Às vezes uma pessoa entrando individualmente, ela consegue um remédio que o juiz dá e ela vai e ela consegue. Para todo mundo é outra história. Na construção de leis, especialmente para idosos e para pessoas com deficiência, que a LESP também tem essa competência, o que você sugere, assim, quando a lei é construída, que ela haja um diálogo abrangente para que ela, quando for colocada em prática, ela realmente possa ter uma base econômica, financeira, de entendimento da sociedade, porque a gente vê muitas vezes que é esse corre, né? A lei está aí. A gente falou no programa, vamos ler a lei, vamos cobrar um por um. A defensoria cobra. Mas na elaboração da lei, eu acho que ela tem que ter essa construção bem feita também, né? Então, isso é uma questão muito, muito importante no sentido de que as pessoas com deficiência, elas têm que ser ouvidas, né? A gente tem que garantir a participação das pessoas com deficiência na construção das leis, né? Porque acho que você estava até comentando que é difícil algumas vezes a gente poder saber como é que uma pessoa com deficiência ela se sente diante de uma certa situação, porque a gente não vive a deficiência. E nesse sentido, é muito importante que a gente possa garantir, de fato, a participação das pessoas com deficiência. Existe até um lema que fala, né, nada sobre nós sem nós. Então, a gente precisa garantir a participação na formulação tanto de leis quanto também de políticas públicas. Então, se você é de uma ONG, se você é uma pessoa, PCD, venha até a LESP, entre em contato com vários deputados que têm trabalhos aqui, por exemplo, voltados ao TEA, transtorno do espectro autista e vários outros, para que você possa participar. A Frente Parlamentar, por exemplo, é suprapartidária, ela envolve vários deputados e ouve a sociedade civil e depois elabora leis, propõe alterações. Então, é uma participação de todos nós. E não se esqueça de ler também a lei brasileira, como é que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Desculpa, a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a mesma coisa, é o Estatuto?
É a mesma coisa, a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É que o projeto, quando ele começou com o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ah, E tá. aí, depois, quando ele passa a ser discutido pelos movimentos sociais, né, que a deputada, na época, a deputada federal Mara Gabrilli assume a relatoria, ela passa a fazer grupos de trabalho com discussões do movimento social. Eu tive a oportunidade de participar Aham. de algum desses grupos de trabalho. Foi discutido, inclusive, como se chamaria essa lei, né? E os movimentos sociais que reivindicaram que ela tivesse o nome de Lei Brasileira de Inclusão, Lei né? Porque Brasileira de Inclusão. estatuto dá uma sensação de alguma coisa muito formal, muito pesado, muito, né? E a ideia, na verdade, é que ela fosse de fato um instrumento para garantir a inclusão das pessoas com deficiência, e ela trouxesse esse nome na denominação dela, né, Uhum. na especificação do que ela é. Então, se você é PCD, vai lá ler a Lei Brasileira de Inclusão para ver seus direitos. Ah, tá com dúvida? Eu estou numa fila aqui, eu tenho direito? Bota lá no estatuto. Hoje tem o Contra o L, tá? Vejo, tem, já mostra aí. Vamos todo mundo cobrar, né? A Defensoria está aí para ajudar a gente. Bom, queria agradecer bastante a coordenadora do Núcleo Especializado da Pessoa com Deficiência, também do Núcleo da Pessoa Idosa, que é a Renata Flores, defensora pública. Renata Flores Tibiriçá, mais uma vez participando aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de participar, e a gente fica à disposição na Defensoria Pública para o que as pessoas precisarem. A gente precisa muito e sempre. Muito obrigado mais uma vez. E a você que acompanhou a gente até aqui, mande as suas sugestões, os temas que você quer que a gente trate aqui. E reveja este vídeo, esta programação também no YouTube, tá bom? Até a próxima edição.